Ô Pavanato, você é terrivelmente evangélico? Sou terrivelmente evangélico. Satie, você é terrivelmente evangélico, Satie? Terrivelmente evangélico. Adriles, o Adriles é terrivelmente adriliano, né? É, o Adriles tá mudo, mas ele é terrivelmente adriliano. Aí, ó. Eu sou cristão. Cristão primitivo, como Jesus queria. Primitivo, como Jesus queria. Ok. É a Cristo teologia fundou do religião, eu Padrinho, também não. Eu por sigo Cristo. Eu tenho uma manifestação terrivelmente evangélica de uma pessoa terrivelmente evangélica no Supremo Tribunal Federal. Eu não posso chamar o Supremo de nada, né? Vocês vão ver, vai. Põe aí o André Mendonça. Olha isso. Ontem a gente ia passar, mas é tudo muito atual sempre. Então eu vou colocar o vídeo do Marco Aurélio Melo para vocês sobre o Alexandre de Moraes. Recente, entrevista recente. Pedro Rosian, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mas ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre de Moraes. E se desconhecendo também que o exemplo vem de cima. A repercussão nos demais patamares do judiciário é péssima. É péssima no que o Supremo, e não há um órgão acima dele para corrigir as decisões que prolata, não dá em si o exemplo em termos de organicidade do direito. Falou de um jeito muito elegante. E, de novo, né? Eu passei daquela fase de eufemismos, né? Eu não gosto de abrandar a postura de ditador safado, de tirano maluco. Tá longe de mim isso daí. Mas, assim, tem uma máxima aristotélica, né? A virtude está no meio, porque nos extremos estão vícios. Mas aqui não é isso. Não é isso. Não existe meio termo aqui. Aqui existe preto e branco. Existe certo e errado. Existe o que o Marco Aurélio Melo está falando e existe a postura dos silentes, dos apoiadores, dos cúmplices, que é o que o André Mendonça virou, Satie. Marco Antônio, o André Mendonça errou, e errou feio. Não existe passar pano, não existe você tentar minimizar os impactos que foram causados no mundo jurídico, sobretudo na vida das pessoas, pelas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, decisões antidemocráticas, a começar da não permissão da indicação do presidente Bolsonaro ao delegado Ramagem para ser o diretor da Polícia Federal. A partir daí, iniciou-se um grande problema no Brasil, e de lá para cá foi só derrota para o Brasil, para os brasileiros, para o judiciário, para a jurisprudência e para tudo aquilo que a gente conhece como lei no nosso país. A gente tem parlamentar preso, a gente tem pessoas comuns presas, nós temos pessoas comuns no 8 de janeiro que foram julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoas sem foro privilegiado e não tem a quem recorrer mais. Se você vai ser julgado na justiça comum, você vai na primeira instância, na segunda, na terceira. Existe todo um devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes, ele fere de morte a Constituição e fere de morte o direito no Brasil. Não cabe elogio a esse tipo de pessoa. Não cabe nenhum aceno a esse tipo de pessoa. Assumir o TSE, a vaga que era dele, Brasil, tá lá, tá para ir, vai trabalhar. Agora, fazer qualquer tipo de elogio a uma figura que não permite que advogados da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, falem ou façam defesa oral dos seus clientes, isso é inadmissível. Isso é completamente inadmissível. Então não cabe elogio ao ministro Alexandre de Moraes. O André Mendonça, infelizmente, parece que no início você tem a estratégia de se juntar, de se colocar ali próximo, de sentar à mesa, a fim de que ganhe a confiança dos demais ministros,
para que não fique aquela pecha de bolsonarista, né, o tempo todo, pela imprensa. Parece que a estratégia dessas pessoas é sempre a mesma, né? Não, eu preciso me sentar, preciso comer, preciso me organizar, a fim de que eu ganhe a confiança da imprensa, ganhe a confiança dos meus colegas de trabalho. Mas o tempo vai passando, os anos vão passando, e a gente vai percebendo que não existe estratégia de ganhar a confiança, de gerar confiabilidade dos seus correligionários ou seus colegas de trabalho. O que, na verdade, existe é uma omissão. É uma omissão que faz com que ele não reconheça o motivo pelos quais ele foi indicado para sentar essa cadeira. Ele perdeu o entendimento do objetivo e do motivo pelos quais ele foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu confesso que essa questão de terrivelmente evangélico não deveria ser padrão nenhum para a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente usa essa expressão para fazer um aceno aos evangélicos, ao pastor Silas Malafaia e tudo mais. Beleza, politicamente falando, é do jogo e está tudo certo. Mas eu acho que isso não deve ser parâmetro para você indicar alguém para ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a direita faz uma indicação mais puritana, mais polida, mais técnica, a esquerda coloca um comunista. E aí a gente vai ver o peso da balança. As decisões do comunista no Supremo Tribunal Federal vai pender para as pautas progressistas, a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, contra o armamento civil, contra a propriedade privada. É o que vai acontecer. E é o que tende a acontecer com esse ministro. E o ministro que a gente indicou? Terrivelmente evangélico. Beleza. Quais pautas que ele defende? Então, assim, eu entendo que existe deveria, tecnicamente ou teoricamente, existir uma isonomia na Suprema Corte. Mas no Brasil não existe isso, meu Deus do céu. Então eu preciso indicar alguém que corrobora com os meus pensamentos. Ponto. Deixa a imprensa reclamar, deixa alguém reclamar, colocou amigo, que se exploda. O meu inimigo não coloca pessoas que são aleatórias. O meu inimigo coloca pessoas que são amigas dele, que foi o que aconteceu com o Flávio Dino e com o juiz pessoal, o juiz do presidente Lula, o Zanin. Então, assim, é escancarado. Na minha vez de colocar alguém para representar os meus anseios, os anseios da pauta do Brasil, eu não posso colocar alguém que vai titubear e que vai negligenciar essa escolha e, sobretudo, vai fazer elogio a um ditador que tem acabado com a vida do Brasil, com a vida de milhões de brasileiros, inclusive do presidente da República, no qual indicou o André Mendonça. Olha que coisa ruim, olha que coisa desconfortável, para não dizer traidora. Olha o que foi discordar. Ele elogia um ministro que está vilipendiando o ex-presidente na qual ele foi indicado. É ridículo a postura do André Mendonça, não representa o Brasil, não representa os brasileiros e muito menos os evangélicos, Marco Antônio. Então, isso que você falou, Sati, é o que me deixa, cara, estarrecido com a situação, porque não dá para você... Eu não consigo entender as pessoas que tentam explicar o fenômeno André Mendonça, né? E outra, é importante frisar isso, né? O terrivelmente evangélico é uma expressão que a gente usa porque foi o Bolsonaro que utilizou quando nomeou, mas a questão é a seguinte, né? Imaginávamos que era uma pessoa de valores consubstanciados, sólidos, né? Com cara, com concretude, com brio, com fibra, com régua moral. Nada disso, né? Tem nada disso. Nada disso. É um covarde que virou um sabujo, que virou um lambedor de botas do Alexandre de Moraes, do sistema, e é muito provável que esse cara continue a máquina de moeção de carne que virou o Supremo Tribunal Federal. Moedor de carne humana. É isso que virou o STF. Moedor de senhorinhas. Moedor de carne de senhorinhas, de influenciador, do Clériston, da família do Clériston, máquina de tortura. É isso. Parabéns, André. Parabéns.